Bom, a gente está quase na reta final desse nosso tópico do caminho da santificação. E hoje eu quero falar com você sobre andando como santos. É muito importante nós entendermos que como santos nós precisamos de uma prática. E a Bíblia nos chama a praticarmos a palavra de Deus. Você lembra lá em Mateus capítulo 7, que a casa que foi construída sobre a rocha foi aquela que ouviu e praticou. Você lembra que a casa que foi construída sobre a areia é aquela que ouviu e não praticou. No tema passado, a gente falou sobre os agentes da santificação, que nós não estamos sozinhos. É só para dar uma animada no teu coração, para saber que nesse tópico contra o pecado nós não estamos sozinhos. Então nós precisamos praticar a palavra, praticar aquilo que nós vemos, que Deus deixa para nós como registrado, como revelação no nosso coração. Eu quero ver alguns textos com você. 1 João, capítulo 3. Abre comigo, por favor. 1 João, capítulo 3. Alguns textos maravilhosos para que a gente se lembre dessa verdade, do versículo 7 até o versículo 10. Nos lembra disso aqui, olha só. Ele diz assim: filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça, se você quiser marca aí quantas vezes a palavra praticar aparece. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Olha o padrão mais uma vez. Aquele que, segunda vez, pratica o pecado, então ele está fazendo um contraste aqui. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo, ou seja, a prática do pecado. Todo aquele que é nascido de Deus não vive, a terceira vez, na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando. Fala também de uma prática, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Então você vê que aqui o apóstolo João ele está trazendo para o nosso entendimento a importância de nós praticarmos a justiça e não praticarmos o pecado. De nós vivermos na prática da justiça e não vivermos mais na prática do pecado. Hebreus capítulo 10. A gente leu na aula passada sobre Hebreus capítulo 10, versículo 24, versículo 25. No versículo 26, ele fala lá, você lembra no versículo 24, versículo 25, fala para nós nos animarmos uns aos outros ao amor, não deixemos de congregar. Ele diz, porque se vivermos deliberadamente em pecado. O que ele quer falar com essa expressão deliberadamente? Na prática, consciente do pecado. Depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não nos resta sacrifício pelo pecado. A gente vai comentar sobre isso no nosso próximo tópico, onde a gente vai falar sobre cuidado com a apostasia. Apocalipse capítulo 2, vá comigo lá, por favor. Apocalipse, no capítulo 2, verso 21 e no verso 26, diz assim. Do verso 21 ao verso 26 diz, dei-lhe tempo para que se arrependesse. Esse arrependimento aqui, gente, não é só uma mudança de mentalidade. A mudança de mentalidade, ela advém de uma mudança de coração. Não é só, estou pensando diferente. Não, o meu coração se volta para algo diferente. E se eu me volto para algo diferente, eu tenho que mudar as minhas práticas. Então, arrependimento envolve tudo isso, nós já vimos isso. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, falando de Jezabel, todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam, caso não tenham mudança de prática das obras que ela incita. E todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda as mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, ou seja, ao vencedor, que guardar até o fim a
prática da minha palavra. E aí ele vem falando sobre os benefícios de se manter praticando a palavra. Olha só, Apocalipse 22. Vá comigo lá, Apocalipse 22. Lá no finalzinho. Na minha Bíblia, a última folha. Apocalipse, capítulo 22, verso 10 e verso 12. Diz, porque o tempo do fim está próximo. Continue o injusto, fazendo injustiça. Continue o imundo, ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. O santo continue a santificar-se. Isso também fala de uma prática. A prática do caminho da santificação. Eis que venho sem demora. E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Uma coisa, gente, é a gente saber que nós somos cristãos, que nós somos novas criaturas. A outra coisa é nós praticarmos aquilo que nós sabemos. E é tão importante eu entender isso, gente. Eu entender que eu não sou mais um pecador e, portanto, eu não preciso mais viver debaixo do governo do pecado. Agora eu sou um justo, agora eu sou um santo, agora eu sou filho, então eu vou viver como filho da luz. A nova criatura, gente, ela é reconhecida não porque ela fala bonito. A nova criatura é verdadeiramente reconhecida pela sua prática. Não é porque a pessoa levanta a mão na igreja que você pode dizer, nossa, está dizendo aleluia, ela deve ser um crente. Não, nós somos conhecidos pelo nosso fruto, e o fruto é o resultado. O resultado de algo que está sendo colocado dentro de nós, olha o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é a união, é o resultado da união do meu Espírito com o Espírito Santo. E é por isso que eu dou frutos, eu dou resultados que glorifiquem o nome dele. Ó, eu vou deixar para você depois pode ir lá na página novamente, lá nos tópicos extras, e você vai ver que vai ter um anexo, o tratado de conduta da nova criatura, tirado lá de Colossenses, de Efésios, na Bíblia Viva, para que você possa ter uma noção de como a nova criatura ela deve operar. Quando você olha para o livro de Efésios, eu faço aqui um apelo para você, assim que a gente terminar, dá uma lidinha, é rápido, não demora muito no livro de Efésios. Sabe, renova a tua mente e veja que o livro de Efésios, ele ali do capítulo 1 até o capítulo 3, ele mostra a doutrina que o apóstolo Paulo está querendo mostrar para os Éfesos. Mas do capítulo 4 até o capítulo 6, ele fala de uma prática de vida. Ele fala como nós devemos nos comportar. Ele fala de uma apresentação de uma cultura, de um evangelho que nós vamos mostrar através da prática da nossa vida. Olha só Efésios capítulo 4, vai lá comigo. Efésios capítulo 4. A gente até já leu isso, mas eu quero com que você renove a sua mente. Versículo 1, ele diz assim, por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que vocês foram chamados. Ou seja, vocês foram chamados para algo, vivam com base nisso que vocês foram chamados. De maneira digna, nós já vimos lá em Colossenses capítulo 1. Agora vai lá para o verso 17. No verso 17, ele diz, isso, portanto, digo no Senhor, testifico, não vivam mais como gentios. Olha a prática, gente. Que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela natureza do seu coração, tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem, para de forma desenfreada cometerem todo tipo de impureza, mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Meu Deus, que passagem tremenda essa. Eu vou continuar lendo. Se é que de fato ouviram falar dele, nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe, olha só, os velhos hábitos, os velhos desejos, que se corrompe segundo os desejos enganosos, e a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, a se revestir da nova natureza, criada, segundo Deus, em justiça e em retidão procedentes da verdade. O chamado que Deus nos dá, gente, é um chamado para a gente viver conforme aquilo que Ele já depositou no nosso coração.
E é isso que Deus espera de nós, gente. É isso que Deus espera de nós, por quê? Porque é isso o que Ele nos capacita a viver. Então, gente, ao andar diante de Deus nessa caminhada, a graça do Espírito Santo é liberada na sua vida para produzir o mesmo tipo de santidade que o próprio Deus tem. Deus não vai te dar nada que Ele não tenha. Meu Deus! São os atributos comunicáveis de Deus. Essa santidade que Deus tem, que vive separado do pecado, é a mesma santidade que Ele nos dá no nosso espírito, para que a gente possa andar juntamente com Ele. E quando tudo está finalizado, depois de andar irrepreensivelmente diante do Senhor, a promessa de Deus em Judas, no versículo 24 e 25, será cumprida. Você pode abrir lá comigo? Vamos terminar com Judas, capítulo, só tem um capítulo, Judas, versículo 24 e versículo 25. Diz, e o Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem e que pode apresentá-los irrepreensíveis diante da sua glória com grande alegria, a esse que é o único Deus, o nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, sejam a glória e a majestade, o poder e a autoridade antes de todas as eras, agora e por toda a eternidade. Amém. Então, gente, eu e você somos chamados a praticar aquilo que nós somos capacitados para viver. Nossa próxima aula desse tópico, a gente vai falar um pouquinho sobre resistir ao inimigo. O quanto é importante nós caminharmos e pegarmos isso que nós estamos vendo sobre os agentes da santificação, sobre nós entendermos que Deus está envolvido, sobre a importância de nós praticarmos a palavra, como é que nós aplicamos isso para que nós possamos resistir ao inimigo. A gente vai ver isso no próximo tópico. A gente se vê então. Tchau, tchau.